Manos e manas, estamos de volta com o Pergunte ao Pastor. Você pode fazer suas perguntas pelo link que é postado nas redes sociais ou pelo WhatsApp oficial da nossa igreja, que é 21 2415 4177. A pergunta de hoje é: qual a visão cristã sobre a predestinação e livre-arbítrio? Como devemos entender as doutrinas da predestinação e eleição em relação à salvação e à responsabilidade humana? Inicialmente, eu preciso dizer que não tenho a menor pretensão de fazer um tratado teológico sobre as duas questões. Quanto à formulação da pergunta, qual é a visão cristã sobre, é óbvio que a visão dos que aceitam a predestinação é, para eles, a visão cristã, assim como os que aceitam a salvação geral, para esses, esta é a visão cristã. Em simples palavras, a predestinação é a doutrina de que Deus, em sua infinita perfeição e justiça, e usando da sua graça irresistível, já separou, antes do nascimento, as pessoas que serão salvas e, consequentemente, as não separadas para a salvação, estão destinadas à perdição. A não ser que a pessoa crente na predestinação seja adepto da crença na chamada antecipação divina das escolhas e realizações humanas, sem anular o direito pessoal de decidir, é assim que é, como foi dito acima, a predestinação clássica. Mas isso não é algo fácil, de se adaptar às crenças predestinárias tradicionais. Há entre os predestinários duas tendências liberais. A primeira é daqueles que não acreditam na existência de uma perdição com sofrimentos eternos em termos individuais, explicando que os perdidos, após pouco ou nenhum sofrimento, serão extintos. Daí a perdição ser chamada de morte eterna, eterna porque não haverá modificações em relação a esta maneira de ser. A segunda tendência é aquela que ensina uma salvação para todos os seres humanos, uma predestinação de todos para a salvação. Em 1978, aos 70 anos, morria o reverendo William Barclay, pastor presbiteriano escocês, sem dúvida um dos maiores expoentes da interpretação bíblica e que foi um dos principais defensores desse pensamento da salvação final para todos. Na predestinação, sendo os salvos já separados para serem salvos, a expiação de Jesus Cristo na cruz, então, não foi ilimitada. Porque então Jesus só morreu pelos que estão separados ou escolhidos para ser salvos. Essa é a lógica. São lembrados para isto as palavras de Jesus quando ele explicou que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, 28. Por muitos eles destacam de Jesus e não por todos. Acrescenta-se então a declaração do autor da Epístola aos Hebreus, que escreveu: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. Hebreus 9, 28. Novamente, os predestinados lembram que a expressão bíblica é de muitos e não de todos. Há outros textos sobre isto. A predestinação é popularmente chamada de calvinismo, porque foi o reformador francês João Calvino, que no século XVI a aburilou teologicamente, ainda que Agostinho de Hipona, que morreu em 430, já ensinara que a predestinação era uma expressão da graça divina e da vontade soberana de Deus. Para ele, a salvação é um ato exclusivo de Deus e, por isto, a decisão de salvar ou condenar alguém é tomada por ele, Deus, já antes mesmo da existência desse alguém, sem que se possa acusar, obviamente, Deus de qualquer injustiça. Entre os que creem na predestinação, há os que são chamados de radicais, porque se tornam, inclusive, antimissionários. Esses são os que entendem que os que nascem para ser salvos encontrarão por si mesmos o caminho da salvação, sendo desnecessária uma evangelização do tipo missionário. Para esses, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas as pessoas, de uma forma ou de outra, vão descobrir isto. Olha, isso é heresia, porque essa doutrina é um obstáculo à salvação. Mas há os moderados, às vezes chamados de calvinistas clássicos, que mesmo crendo que as pessoas já nascem separadas para ser salvas, elas precisam ouvir a palavra de Deus, precisam confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Como isso só é possível se ouvirem a pregação do Evangelho
esses predestinários entendem a necessidade da pregação deste evangelho até os confins da terra. Essa é a predestinação da grande maioria dos presbiterianos e reformados, e dizem de uns 30% dos batistas. Realmente há batistas predestinários e há algumas denominações batistas que dignamente defendem a predestinação, sendo os batistas reformados os que se apresentam como os mantenedores dos batistas primitivos, aqueles que se destacam, nesse caso, nesta ênfase maior em defesa da doutrina da predestinação. Há um conhecido pastor calvinista entre nós brasileiros que diz: eu creio firmemente na predestinação, mas vou de casa em casa para dar um folheto de evangelização, e quando eu prego, convido as pessoas para virem a Cristo. As páginas das missões mundiais têm relatos emocionantes da obra de missionários calvinistas em várias partes do mundo. De qualquer modo, que se fique claro que nós, os batistas, na grande maioria, não somos predestinados. Nós cremos, ensinamos e confessamos que a morte de Jesus Cristo foi em favor da salvação de todas as pessoas. Afinal, é Jesus quem diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Jesus diz: para que todo aquele que nele crê. Jesus não diz: para todo que separado por Deus, então venha a crer nele. No Apocalipse nós temos um enfático convite de Jesus. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22:17. Só tem sentido se tem a liberdade para querer ou não querer. E nesse caso, então, à luz disso tudo, o morreu por muitos, posso ver, não significa que Jesus não morreu por todos, mas explica que a sua morte vicária só causa a salvação naqueles que creem nesta morte vicária substituída, que creem que isto aconteceu por causa dos seus pecados e recebem então Jesus Cristo como Salvador, como Perdoador, como Justificador absoluto. São muitos os que fazem isso, mas obviamente não são todos. Na verdade, a maioria não crê assim, mas não porque Deus já os separou para a perdição. Com certeza, Deus já sabe quando um bebê nasce se ele será salvo ou não, porque nada há encoberto para Deus. Mas não porque Deus determinou que este bebê teria que nascer para ser salvo ou não ser salvo. Há, porém, entre nós que cremos na salvação geral, aqueles e aquelas que admitem que para certas situações existem da parte de Deus uma predestinação, aquela mencionada por Jeremias, a quem Deus disse: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Jeremias 1,5. Para alguns, o que Paulo disse sobre si mesmo: mas quando aprouve a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, Gálatas 1,15, esses entendem que nessas palavras fala-se de uma predestinação. Pode-se explicar que nas situações de Jeremias e Paulo houve exceções, ou que isso permite pensar que pode haver uma predestinação não para a salvação, mas porque Deus já sabe de antemão os que vão ser salvos, então ele pode predestinar alguns desses para obras específicas e especiais. Lutero, Spurgeon, Billy Graham, etc. Nas duas posições, a da predestinação e a da salvação geral, há a crença no livre-arbítrio, e ela ocupa lugar de destaque em ambas. Na predestinação e na salvação geral, é ensinado que o ser humano, ao ser criado à imagem e semelhança de Deus, entre as verdades que isto quer dizer, está a de que o ser humano foi dotado do poder de escolher. Porque Deus decide sobre as coisas, ele tem o poder então de escolher sobre isso também. Só que na predestinação não há o livre-arbítrio para escolher, receber ou recusar Jesus Cristo, segundo a doutrina da predestinação. Há o livre-arbítrio então para se escolher agir de forma correta ou não durante a vida e se colher os bons ou os maus resultados dessas escolhas. Só que esta restrição ao livre-arbítrio, no caso da predestinação, de certo modo faz com que se corra o risco
de tornar a pessoa que não foi escolhida para ser salvo quase que moralmente não responsável. Porque mesmo se enfatizando, como enfatizam os calvinistas, os predestinados, a depravação total do ser humano, como culpar os que já estando irremediavelmente perdidos, porque nasceram para se perderem e não serem salvos, como acusá-los de estarem pecando? Já na salvação geral, o livre-arbítrio é a expressão máter da competência da alma. Mas a realidade é que na pessoa que recebe o senhorio de Jesus Cristo, quando ele faz esta opção pelo senhorio de Jesus, e essa opção é real, é verdadeira, significa isto que o direito de optar ou não por Jesus Cristo desapareceu. Ele não vai ter mais o livre-arbítrio de aceitar ou rejeitar Jesus. Ele passou a ser propriedade do Espírito Santo de Deus para sempre. Para a pessoa receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto, é importante se entender que as ações são sempre de Deus. A salvação vem sempre de Deus. Primeiro, foi Deus quem nos criou com a capacidade de crer. Em segundo lugar, foi Deus que, com sua graça maravilhosa e incomparável, proveu, sem que nós merecêssemos absolutamente nada em termos de salvação, o podermos ser salvo ou salva, recebendo a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Em terceiro lugar, esta fé em Jesus Cristo é um dom de Deus, um presente de Deus, dado a nós, tornando efetiva a graça de Deus. E em quarto lugar, é o Espírito Santo de Deus quem permite, derrubando os obstáculos para isto, que nós tenhamos forças de dizer sim ao perdão, à graça de Deus que se chama Jesus Cristo, e nos submetamos ao senhorio dele, Jesus. Então a salvação é toda uma obra de Deus, toda uma ação de Deus, todo um ato de Deus, para que o nosso grito de socorro, e aí o grito de socorro de todos quantos sintam e tenham a esperança de que em Deus vão ser respondidos neste grito, convencidos que somos pelo Espírito Santo, que estamos perdidos, consigamos sair, então, e permitir que saia do nosso coração esse grito de socorro a Deus em Cristo Jesus. Desta forma, sabemos que realmente nada fizemos para ser salvos ou salvas e que dependemos única e exclusivamente do amor e da graça de Deus para sermos salvos, para continuarmos salvos. Quando realmente recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto, nós nos tornamos em propriedades de Deus e como tal permaneceremos para sempre, fazendo com que o livre-arbítrio se torne agora no nosso direito de optar em favor dos atos que levam a se trilhar o caminho da santificação, mas não o de deixar de ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto. Ao nos comunicar a graça e o poder divino para nos renovar, o Espírito Santo nos santifica. Santificados, optamos, temos o livre-arbítrio de procurar então a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, que significa intimidade com o nosso Deus, buscando andar então, procurando sempre andar no caminho da santificação, para que desta forma, na liberdade que obtemos de Jesus Cristo, possamos realmente lutar para que o nosso direito de escolher, agora o direito de alguém salvo ou salva, faça com que nossas escolhas nos levem a ver o Senhor, a sentir o Senhor em nossas vidas e permitam também que outros vejam o Senhor em nós. No usarmos o nosso direito de escolha, nós poderemos escolher o que enaltece o nosso Salvador. E então todas as vezes que sentirmos o desprazer, que sofrermos por termos errado nas nossas escolhas, nas escolhas que fizemos, nós vamos aprender que tal desprazer, que tal sofrimento fazem parte da providência de Deus para que voltemos e continuemos a acertar. De qualquer forma, por causa da graça de Deus, prevalece o fato de que na vida de quem pertence a Cristo, o poder da liberdade trazida por Cristo é causado por Deus, pelo seu Espírito Santo, e o exercício desta liberdade são os atos feitos pelos servos e servas de Deus sob a preocupação de fazer tudo para a glória e honra de Deus.